Seguir com o ponto número 5 da nossa ordem do dia, consiste na discussão da petição número 125/12 da iniciativa de Teresa de Jesus da Conceição Fernandes e outros contra o encerramento do Tribunal de Ancião. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma saudação em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aos mais de 4.000 cidadãos que se dirigem à Assembleia da República, fazendo ouvir a sua voz contra o encerramento do Tribunal de Ancião. É um número expressivo este, que corresponde a 1/3 da população do Conselho, mas que vale acima de tudo pelo conteúdo da petição, pelo valor e justeza da reivindicação que apresentam operadores judiciários, empresários, população geral em defesa da continuidade da comarca, do Tribunal e do acesso e da proximidade do acesso à Justiça, nomeadamente neste Conselho. A forma como expõem o problema não podia ser mais clara e cito: a reforma da reorganização judiciária a concretizar-se implicará a dispersão das atuais competências do Tribunal de Ancião para Figueiró dos Vinhos, competência genérica, Pombal, execuções, Leiria, Fátima e Menores, Marinha Grande, insolvências, e obrigará os cidadãos a recorrer a alternativas de deslocação muito mais dispendiosas. Aliás, esta multiplicidade de destinos e de recursos em termos de acesso à justiça é de facto uma confusão geral que esta reorganização judiciária que o Governo está a pretender impor e a maioria pretende impor. Nós sabemos que nem Ancião nem os concelhos limítrofes dispõem de meios alternativos de resolução de conflitos. Sabemos que a região se caracteriza por um povoamento disperso e por população envelhecida. Sabemos que este é um concelho de dinâmica empresarial, polo de atração para populações que aqui desenvolvem o seu trabalho. Sabemos que o concelho não tem transportes públicos adequados para estas necessidades. Sabemos que o edifício onde está o Tribunal, que é propriedade do Ministério, dispõe de todas as condições para servir as populações, como aliás bem demonstra as fotografias que foram anexas a esta petição, um autêntico retrato do absurdo que é esta medida do Governo e esta orientação que está a ser imposta. Como muito bem sublinham os peticionários junto da Assembleia, no caso particular da Justiça, tratando-se de um bem constitucionalmente consagrado, Para mim, Sra. Presidente, dizendo que o seu afastamento físico das populações representa uma perda irreparável num Estado de Direito. Sra. Presidente, senhores deputados, esta medida é errada, é injusta, não deve avançar e a Assembleia da República e o Grupo Parlamentar do PCP aqui assumam o compromisso de intervir e tudo fazer para que isto não avance na discussão em especialidade que está a ser feita da proposta de lei, e cá estaremos para acompanhar o processo com o decreto-lei que venha a sair, porque esta história pode ser evitada, este problema pode ser evitado e a história não acaba aqui, senhores deputados. Muito obrigado. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhores deputados, o PS quer saudar os peticionários aqui presentes, saudar o Sr. Presidente da Câmara, os senhores vereadores e saudar muito particularmente a primeira signatária desta petição, a doutora Teresa Fernandes, pelo trabalho, pelo empenho que teve em lutar e em salvaguardar o funcionamento do Tribunal de Ancião. Bem-ajam a todos por estarem aqui hoje connosco. E fizeram muito bem a encetar esta luta, porque encerrar tribunais é um erro político total. E é um erro político fundamentalmente por 3 razões. Porque encerrar tribunais dificulta o acesso à justiça, tem custos acrescidos e afasta os cidadãos do direito à justiça. É totalmente incompreensível este processo de encerramento de tribunais. Encerrar serviços no interior desertifica toda aquela população e desqualifica a população que lá vive. E é por isso, mais uma vez, que nós saudamos vivamente este empenhamento de mais de 4.000 cidadãos de Ancião, uma terra dinâmica, com grande e pendor empresarial e que merece a nossa consideração. E dizer que nesta matéria o Governo já fez tudo e o seu contrário. E eu gostaria de ler aqui uma notícia do Diário de Notícias que nos dá conta que a Ministra da Justiça recuou no encerramento de 5 tribunais,
todos eles localizados em municípios geridos pelo PSD. Ora, sendo Ancião um município gerido pelo PSD, só podemos concluir que o PSD não teve força política para impor o não encerramento do Tribunal de Ancião. E por isso queríamos dizer aqui à população que o Partido Socialista está com eles na luta pela manutenção do Tribunal de Ancião, porque é uma luta justa a favor das populações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. As primeiras palavras para saudar em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes os cidadãos que subscreveram esta petição, em particular aqueles que hoje estão aqui connosco, e que, através deste instrumento de exercício de cidadania, expressam a sua firme oposição à intenção do Governo em extinguir o Tribunal Judicial de Ancião. Os Verdes já o disseram e reafirmam que, em matéria de justiça, o Governo está a fazer exatamente o inverso daquilo que se exigia do Governo. E aquilo que se exigia do Governo era que trabalhasse no sentido de construir um sistema de justiça mais célere, mais eficiente e, sobretudo, mais acessível, mais perto dos cidadãos. Mas, afinal, o Governo vem dar mais um empurrão, não só para agravar a morosidade processual, como também para tornar a justiça ainda mais distante dos cidadãos. E o pior é que, em muitos casos, o Governo nem sequer respeita os critérios que o próprio Governo definiu quando avançou para esta proposta. E é exatamente isso que se passa no caso do Tribunal de Ancião. O Governo estabeleceu critérios, por exemplo, sobre o volume processual e depois engana-se nas contas. De facto, a média processual do Tribunal de Ancião nos últimos 3 anos ultrapassou os 1000 processos e anualmente entram cerca de 600 novos processos, mas nas contas do Governo o movimento processual do Tribunal de Ancião é de 233 processos. Depois, o Tribunal de Ancião funciona num moderno edifício que é propriedade, aliás, do Ministério da Justiça e que representou um investimento público superior a 1 milhão de euros. Isto significa que a intenção do Governo em encerrar o Tribunal de Ancião não representa qualquer redução efetiva de custos, pelo contrário, representa um desaproveitamento do investimento efetuado. Isto para além de representar enormes constrangimentos das populações de Ancião no acesso a um direito fundamental com relevância constitucional, que é o acesso à justiça. Para terminar, dizer que os Verdes estão solidários com as populações de Ancião e vão esperar que o Governo esteja sensível às consequências que esta reforma representa para os cidadãos em geral e, muito em particular, para as populações de Ancião relativamente no acesso à justiça. Muito obrigado.